Bom, boa noite. Como o Daniel me apresentou, meu nome é Larissa, eu sou professora de Química, eu sou formada em Química e eu vou começar falando um pouquinho sobre a minha formação. Eu fiz a graduação em Química, licenciatura, na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha, em Mucuri, que fica em Diamantina, Minas Gerais. Eu me formei em 2013. Durante a graduação, eu fiz parte do PIBID, que é o Programa de Bolsa Institucional de Iniciação à Docência, e eu coloquei o PIBID para apresentar, para mostrar, porque eu acho importante a gente já começar a palestra que fala sobre as ferramentas e estratégias do ensino de Química, falando da importância da gente participar de programas, da importância da gente tentar, já dentro da graduação, trabalhar com relação à nossa formação enquanto professor. Porque a gente tem que pensar o tempo todo que nós iremos trabalhar com formação de outras pessoas. Então, participar de programas que incentivam a docência, o PIBID, o PET, eu acho muito importante, e isso fez toda a diferença na minha graduação. Então, assim que eu formei, eu já ingressei no mestrado, defendi o mestrado em 2015, ingressei no doutorado e defendi o doutorado em 2019. E um pouquinho da minha experiência profissional, a minha primeira atuação em sala de aula foi em 2013, foi no Colégio Tiradentes, da Polícia Militar. Eu fiquei um mês só, cobrindo férias-prêmio de um professor. E o primeiro impacto da sala de aula, ele é muito diferente de quando a gente está na graduação, né? É meio desesperador, assim. Mas foi muito legal essa primeira experiência. Depois que passa, a gente percebe o quão importante ela é. Em 2017, eu voltei para o Tiradentes, então eu fiquei de 2017 a 2023 no Colégio Tiradentes. E em 2018, eu passei no meu primeiro concurso do Estado, mas eu fiquei pouco tempo, fiquei 2 meses, porque como eu estava no doutorado, eu tive que exonerar, larguei o concurso. Em 2022, eu passei no outro concurso, e aí eu fui para a escola que eu estou hoje, que eu sou efetiva hoje, que é a Escola Professor Leopoldo Miranda. E eu fiquei lá de 2022 a 2024, foi ano passado, julho do ano passado, eu fui para a Superintendência Regional de Ensino, que eu estava até final do mês passado. Quando chegou o início desse mês, eu passei no processo seletivo para o Instituto Federal, aqui em Diamantina, e eu estou atualmente no Instituto Federal, e além do Instituto, eu estou numa outra escola, num espaço educacional, em um contraturno. Você tinha um pedacinho da palestra do outro professor, e ele falou sobre isso da gente ter que estar em outros espaços, a gente não conseguir se dedicar totalmente apenas para uma instituição, porque o salário, né, é complicado, mas eu estou atualmente nesses 2 espaços e eu também dou aula num cursinho popular do Enem. Então, atualmente eu estou em 3 empregos e tentando lidar com essa dinâmica aí de ser professora de 3 instituições diferentes. Mas, por enquanto, está dando certo. Bom, antes da gente entrar nas ferramentas e nas estratégias alternativas para o ensino de Química, eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre a importância das disciplinas de educação nos cursos de licenciatura, principalmente voltado para a licenciatura em Química, que é a minha área. Então, quando a gente vai fazer um curso de licenciatura, e eu falo por experiência própria, ao longo da graduação eu dei bem pouco valor às disciplinas de educação. E a gente começa a perceber, com o tempo de graduação e depois com a experiência profissional dentro de sala de aula, o quão importante é valorizar as disciplinas de educação. Porque o curso de licenciatura ele é baseado nisso. Então, as disciplinas de educação, elas vêm como uma ferramenta absurda para a gente conseguir encaixar a parte técnica, científica, com a parte didática, com a parte pedagógica. Então, ao longo da graduação, a gente tem diversas disciplinas. A gente tem didática, a gente tem
fundamentos de educação, psicologia, eu tive fundamentos de aspectos sociológicos, fisiológicos, antropológicos. Isso é muito importante, porque são essas disciplinas que trazem para a gente a base, a compreensão dos processos de aprendizagem. Porque quando a gente está dentro de um curso de licenciatura, a gente é preparado para lecionar, mas a gente aprende isso na prática. Mas sem essa base das disciplinas de educação, a gente não teria como trabalhar esse processo de aprendizagem. Então, ela traz para a gente uma formação crítica, uma formação reflexiva. A gente começa a pensar como eu vou lidar com isso, como eu vou transmitir este conteúdo, como eu vou trabalhar com avaliação. Essas disciplinas trazem essa base para a gente. Porque a gente aprende que quando a gente está em sala de aula, não é apenas eu vou lá, passo o conceito, dou uma lista de exercício e aplico uma prova. A gente tem que entender a importância da contextualização, de trazer o conteúdo para a realidade do aluno, de mostrar para o aluno a importância deste conteúdo dentro da vida dele. E é com base nessas disciplinas que a gente consegue perceber e adaptar para diferentes realidades. Então, quando a gente vai para uma escola, eu tive experiência no Colégio Tiradentes, eu tive experiência em escolas do Estado, escolas tradicionais do Estado, eu tive experiência, estou tendo, no Instituto, eu já fui professora do Instituto voluntária, eu tenho experiência no ensino particular, e são realidades extremamente diferentes. E quando a gente se adapta a isso, quando a gente realmente pega o que a gente aprendeu, da parte didática, da parte educacional, que trabalha a história da educação, que vai trabalhar as políticas públicas, que vai mostrar para a gente diferentes caminhos, a gente consegue trabalhar dentro da realidade que a gente tem. Então, trabalhar com metodologias inclusivas, ativas, com o uso de tecnologia digital, envolve se adequar. E essa adequação, quem traz são essas disciplinas. Então, todo mundo que faz licenciatura, que vem conversar comigo, eu falo a mesma coisa. Focar nessa disciplina, estudar essas disciplinas, aprofundar o máximo que a gente pode, contribui muito, muito mesmo para a nossa formação. As disciplinas específicas são importantes? Muito, muito. Porque são essas disciplinas que trazem os conceitos básicos que a gente vai precisar, as discussões que a gente vai precisar com relação ao conteúdo propriamente dito. Então, por exemplo, eu tenho formação em Química Analítica. O meu mestrado, meu doutorado foi com ênfase em Química Analítica. A Química ela se divide em várias grandes áreas. Então, Química Analítica, Química Inorgânica, Química Orgânica, Fisicoquímica, Bioquímica. E a gente se especializa numa parte. Essa especialização é importante para o nosso domínio da parte teórica, dos conceitos básicos, do que a gente vai trabalhar. E a gente tem que pensar que, dentro do ensino médio, a formação em Química Analítica ela tem que ser expandida. Porque eu não trabalho apenas com Química Analítica. Então, eu trabalho com Química Inorgânica, eu trabalho com Fisicoquímica, eu trabalho com Química Orgânica. Mas para um processo seletivo, por exemplo, no Instituto, a ênfase em Química Analítica me levou para a área que eu estou agora. Então, eu estou atuando dentro da área de Química Analítica. Mas as matérias de educação, a didática, ela é muito importante para que a gente consiga ter essa visão do tudo, a visão do que vai ser a sala de aula. E pensando nas disciplinas de educação, a gente tem dois tipos de ensino. O ensino tradicional, o ensino contextualizado e crítico. E a gente tem que pensar que tipo de professor eu quero ser. O que eu quero mostrar para o meu aluno? O que eu quero trabalhar com o meu aluno? O que eu quero transmitir ao meu aluno? Isso é muito importante. Porque quando a gente escolhe ser um professor de ensino tradicional, a gente vai levar para o aluno uma memorização de conteúdo, um conteúdo pronto, livros didáticos que nem sempre são atualizados, um aluno que só recebe o conteúdo, um aluno que não consegue discutir o conteúdo, um aluno que não consegue trabalhar o conteúdo de uma forma melhor. As aulas são sempre expositivas, é uma aula maçante, é uma aula cansativa. Eu vou no quadro, eu dou minha aula, eu
passo uma lista de exercício, eu dou uma prova. Então, o aluno memoriza e tem essa disciplina, apenas. E a gente sabe que hoje, trazer o aluno para a gente, trazer o aluno para a sala de aula, trazer o aluno para o interesse do conteúdo, não é tarefa fácil. Principalmente pensando em conteúdos de ciências da natureza, química, física, biologia, matemática. A gente sabe da dificuldade dos alunos, da dificuldade de ter essa base teórica. Então, cabe a nós, professores, futuros professores, já pensar: eu quero ser um professor de ensino tradicional? Porque hoje eu tenho tanta opção, eu tenho uma imensidão de coisas que a gente pode utilizar. Eu vou ficar apenas com um livro didático e só. E se eu não quiser, que caminho eu vou seguir? Então, eu vou seguir o caminho de um ensino contextualizado e crítico. O que traz? Qual é a diferença de um ensino contextualizado e crítico? Quando a gente trabalha de forma contextualizada, de forma crítica, de forma a fazer com que o aluno seja o centro da aprendizagem, a gente vai pensar que eu vou trazer o conteúdo ligado à realidade do aluno. E quando eu falo ligado à realidade, eu falo ligado à realidade atual que eu estou. Então, por exemplo, uma aula que eu consigo dar dentro de uma instituição que tem uma tecnologia à minha disposição é completamente diferente de uma aula que eu consigo dar dentro de uma escola que não tem essa tecnologia à minha disposição. E aí, o que eu faço? Eu uso a minha didática, a minha dinâmica. O professor tem que conseguir se encaixar independente do espaço que ele está. Porque é isso que é importante. O professor da palestra anterior falou o quão difícil é para um professor se especializar, fazer uma formação continuada. Mas por mais difícil que seja, é importante. É importante para a gente enquanto professor e é mais importante ainda para o meu aluno, que está ali esperando o nosso melhor. E dar o seu melhor significa buscar outras alternativas, buscar outras formas de aprendizagem, buscar outras formas de didática. E é isso que o ensino contextualizado traz para a gente. Então, ele traz o professor como um mediador do saber. O professor transmite o conhecimento, transmite, mas ele vai mediar com base em diálogo, com base em discussões, com base em turma, vocês entenderam? Dúvidas? Vamos dialogar, vamos discutir sobre. Isso é importante. Colocar o aluno como centro da aprendizagem, o protagonista daquilo ali. O aluno tem que se sentir parte daquela disciplina. O aluno tem que se sentir parte do ensino, da aprendizagem. Porque senão não faz sentido. Não faz sentido a gente querer trabalhar com ferramentas e estratégias para melhorar a aprendizagem do aluno se a gente não coloca o aluno como o centro, o protagonista da aprendizagem. Então, a gente tem essa possibilidade de metodologias ativas, de diversas ferramentas de tecnologia, de interdisciplinaridade, que eu acho extremamente importante, numa avaliação contínua. Então, eu, Larissa, eu sou extremamente contra o método de avaliação prova. Eu não acho que a prova avalia o conhecimento do meu aluno, não mensura, não mede. Mas como que eu vou avaliar o conhecimento do meu aluno sem prova? A gente tem diversas outras formas de avaliar o conhecimento de um aluno. A gente tem seminário, a gente tem debate em roda de conversa, a gente pode trabalhar com projetos, principalmente projetos de extensão, que conectam a população, a comunidade escolar como um todo. A gente tem estudo de casos, então existem várias outras formas da gente trabalhar isso com o aluno. Hoje mesmo, eu entrei na sala e dei uma lista de exercícios para os alunos. Trabalhar os exercícios de forma contextualizada, interdisciplinar, não aquele exercício A mais B, 2 mais 2 igual a 4. A gente tem que saber puxar o aluno para o interesse, fazer com que o aluno queira participar daquilo. Então, foi uma lista de exercício que a turma toda fez junta, em grupo, a gente discutiu alguns conceitos, a gente discutiu coisas que estavam na lista com relação à técnica de laboratório, ao cotidiano do aluno, a um preparo de solução dentro da casa do aluno. Isso faz a diferença. Então, eu consigo trabalhar de forma contínua sem ser só uma prova. E eu combinei com eles, por exemplo, que eles vão ter uma avaliação.
Então, ao longo do trimestre, eu vou dar uma avaliação e todas as outras vão ser de forma continuada. Eu sou muito a favor de estudos de caso, por exemplo, fazer com que o aluno pense fora da caixinha. Eu passei o conteúdo, mas ele tem que sair apenas do conteúdo, da parte realmente teórica, e puxar onde que eu posso encaixar, como que eu posso lidar com essa situação dentro do conteúdo de química. Eu acho isso muito importante. E aí, a gente pensa, qual o papel do professor no processo de ensino-aprendizagem? Então, o primeiro ponto que eu acho mais importante é ser mediador do conhecimento. Não achar que eu sei, o meu aluno não sabe nada e ele está aqui apenas para me ouvir. O aluno não tem que ser um ser passivo. Ao contrário, ele precisa ser um ser ativo. É importante que o aluno entenda que ele não está ali para ficar sentado na sua carteira, ouvindo o que eu falo e apenas isso. Isso não é um professor que pensa no processo de ensino-aprendizagem do aluno. Então, o professor ele tem que incentivar a participação, incentivar a autonomia do aluno. Hoje a gente vê muitos alunos que são dependentes. Se eu explico o conteúdo, é o que eu expliquei dentro de sala de aula. Eu acho importante a gente sempre pensar em trabalhar fora. Eu passei uma pesquisa e falei, olha, eu dei esse conteúdo, mas eu quero que vocês tragam para mim um pouco mais aprofundado. Fazer com que o aluno seja autônomo do seu conhecimento, com que ele busque outras fontes, ele busque querer aprender. Eu acho isso muito importante. Planejar a aula de forma dinâmica e contextualizada. As aulas de química, por si só, eu brinquei esses dias com eles, são chatas. Quando você para e vai dar só um conteúdo maçante, aquela coisa tipo assim, eu passo o conceito, eu passo uma fórmula e pronto, acabou, a aula fica chata. Fica uma coisa cansativa. Você olha, os meninos estão todos deitados assim na carteira. Aí me dá um pânico tão grande quando eu vejo isso. Então, o que eu faço para mudar isso? Eu vou contextualizar a minha aula. Eu vou dinamizar a minha aula. Eu vou sair daquela coisa só aqui no conceito, no teórico, no técnico, e vou buscar fazer com que o aluno se sinta ali. Olha, a química pode ser interessante para mim por isso aqui. Como que eu trabalho a química dentro do meu dia a dia? A gente conversou esses dias sobre dosagem de medicação. Então, o que é essa dosagem? Qual que é a concentração? Então, buscar esse interesse. Eu estou trabalhando soluções de eleição, titulação no segundo ano. Eles levaram rótulos de alimentos, de produtos químicos, de medicação, para a gente observar a concentração dos compostos, componentes ali, a concentração dos produtos químicos. Então, isso é importante. É uma forma também de ferramenta. A gente acha que quando a gente fala de ferramentas e estratégias para o ensino alternativo, tem que ser um aplicativo, tem que ser uma aula prática. Existem várias formas de a gente trabalhar essas ferramentas. Fazer com que os alunos tragam de casa significa que eles tiveram interesse em procurar, em saber, em observar, em tentar já trazer esse conteúdo na hora que eles estão fazendo essa pesquisa. E aí, quando a gente entra em sala, eu gosto muito de fazer roda de conversa. Então, os meninos ficam todos em roda, mostram o que trouxeram, debatem um com o outro. Olha, isso aqui eu também trouxe. Nossa, isso aqui meu é diferente. Então, isso faz com que a aula seja mais dinâmica, com que o professor esteja realmente preocupado com o processo de ensino-aprendizagem do aluno. Eu bato muito na tecla que ou o professor, ele simplesmente despeja o conteúdo no aluno e fim, ou ele esteja focado que o aluno precisa aprender aquilo para fazer o vestibular, para fazer a prova do Enem. Aqui em Diamantina, na universidade, aqui a gente tem um vestibular seriado que chama FASE. E eu sou contra? Não é que eu sou contra, eu acho importante, mas eu também acho importante mostrar para o aluno que ele tem outros caminhos, que não é apenas isso. E como que eu mostro isso? Mostrando a diversidade de formas que eu tenho de lidar com aquilo. Isso é um papel de um professor que se preocupa com o ensino-aprendizagem do aluno. E avaliar de forma contínua e diversificada. Então, eu vou sempre conseguir fazer isso? Não. Mas eu tenho que buscar o tempo todo, tentar fazer. Para mim, enquanto professora,
Eu acho que sim. Então, hoje eu tenho 12 anos de sala de aula e, obviamente, a Larissa de 2013, 2015 jamais teria essa percepção. Eu acho que a experiência em sala de aula, ela mostra pra gente os caminhos, ela vai mostrando o que sim, o que não, o que deu certo, o que não deu, o que encaixou, o que não encaixou, como a gente lida com isso. Então, é importante a gente também ter essa percepção. Porque achar que eu vou formar hoje e que amanhã eu vou ser um professor maravilhoso é ilusão. Porque a gente não consegue isso. A faculdade, ela prepara a gente para ser professor, mas ela não prepara a gente para ser educador. Porque o professor, ele tem a base teórica, ele tem o conhecimento, mas ele ainda não tem a didática, ele ainda não tem a dinâmica de sala de aula. Por isso eu acho muito importante os projetos de extensão. Eu acho muito importante o estágio supervisionado. Fazer estágio, a gente já pensa assim, nossa, que saco, tem que cumprir minhas horas, sou obrigado a dar aula, sou obrigado a observar a aula. Mas é neste momento que a gente começa a atuar como professor. Porque o estágio é uma oportunidade de eu estar em sala de aula, de eu estar dentro do contexto, da realidade de uma escola, de entender como uma escola funciona, como uma sala de aula funciona. Então, aproveitar esses momentos, essas oportunidades de estar em contato com o aluno, de estar em contato com como lidar com isso, é muito importante. Porque a gente tem que pensar que, enquanto professor, a gente vai ter muitos obstáculos. Porque depende muito da realidade de uma sala de aula. Não é sempre que eu vou conseguir trabalhar com o que eu queria trabalhar. Porque às vezes eu não tenho a tecnologia necessária, às vezes eu não tenho um laboratório. E aí o que eu tenho que fazer? Ter jogo de cintura. Eu tenho que saber adaptar uma coisa para outra. Eu tentei fazer com um computador em sala, mas eu não tenho. Então eu tenho que repensar, olha, isso não dá para fazer. Mas como que eu consigo trazer essas ferramentas, essas estratégias de ensino para dentro da realidade que eu estou? Então, agora pensando nessas ferramentas, por quê? Como eu faço para inovar o ensino de química dentro de uma sala de aula, dentro do contexto que eu estou? Então, a primeira pergunta que a gente tem que pensar é: qual é o nosso objetivo enquanto professor de trabalhar com essas ferramentas, com essas estratégias? Porque a gente tem que saber o que eu quero, o que eu espero da minha turma, o que eu espero que eu vou conseguir com isso. A gente tem que pensar nesse objetivo. E qual que é o principal objetivo quando eu estou pensando numa ferramenta, numa estratégia alternativa, numa metodologia ativa? Eu quero tornar a minha aula mais significativa, mais participativa, mais interessante para o meu aluno. Eu quero que o aluno olhe para a química e fale: nossa, não imaginei que pudesse ser tão legal. Porque a química é um conteúdo que a gente olha e já fala: é difícil, eu não dou conta, eu não sei, é o que eu mais escuto. A química é um bicho de 7 cabeças na cabeça do aluno. E quando a gente busca trazer essas ferramentas, essas estratégias, a gente mostra para o aluno que não é bem assim. Que a gente tem outros caminhos, que dá para olhar para a química de forma diferente. Então, hoje, a gente tem várias ferramentas digitais dentro da educação. Eu coloquei algumas: o PET Colorado, o Kahoot, Google Sala de Aula, podcasts. A gente precisa saber explorar cada coisa. Então eu coloquei mais para frente algumas imagens de alguns aplicativos para vocês verem, terem noção de como são, como eu posso trabalhar. Então o PET Colorado, por exemplo, é um site de simulações. Ele tem diversas simulações. Na época da pandemia, eu acho que foi a época que todos nós, professores, sofremos muito, porque foi assim, de um dia para o outro estávamos todos trabalhando online. Eu tive a sorte de estar numa instituição onde a gente realmente tinha minimamente esse acesso à tecnologia. Então a gente dava aulas mesmo pelo Google Meet, era transmitido ao vivo mesmo. Eu entrava na sala, os meninos tinham 50 minutos de aula bonitinho. Só que eu era professora de laboratório. Eu tinha as minhas aulas teóricas, mas eu tinha as minhas aulas de laboratório. E eu me peguei desesperada.
porque a gente não está pronto para isso. Foi nesse momento que eu percebi o quão importante era a minha formação continuada, o quão importante era eu pensar em outras alternativas de ensino. E foi durante a pandemia que eu conheci a maioria das plataformas digitais de educação que eu trabalho hoje. O PET foi uma das primeiras que eu conheci. E eu lembro até hoje, a primeira aula que eu dei dentro do PET foi uma simulação de soluções de diluição. Então a gente conseguia, tem um aplicativozinho, a gente conseguia colocar uma certa quantidade de soluto, uma certa quantidade de solvente e calcular a concentração daquela solução. E depois eu conseguia adicionar mais solvente para calcular a diluição. Então eu estudei muito a plataforma, eu estudei várias outras plataformas digitais, outras ferramentas para me auxiliar. Porque eu não tinha contato físico com o meu aluno, eu não tinha um laboratório à minha disposição, eu não tinha o aluno presencial para eu conseguir fazer uma aula prática. Então a gente tem que ter outros caminhos. Foi nesse momento que eu percebi a necessidade de me aprimorar, de melhorar, de ter uma formação continuada mais atual. Porque a gente que está em sala de aula o tempo todo, a gente não tem realmente esse tempo. Mas a gente percebe que mesmo não tendo esse tempo, a gente precisa se aprimorar. Então eu comecei a fazer alguns cursos. Claro que na pandemia foi um pouco mais tranquilo, porque era diferente, né, da dinâmica do presencial. Então eu fiz alguns cursos, eu estudei muitas plataformas. Entre as plataformas que eu usei também foi o Kahoot. Então o Kahoot é um site que a gente monta quiz. E aí a gente tem a opção de já pegar um pronto ou de criar. Então eu criava vários quizzes onde eu tinha perguntas dentro do conteúdo que eu estava trabalhando. Eu liberava o link para os alunos, todo mundo entrava na sala do Kahoot e todo mundo começava o joguinho junto. Então, um joguinho que você consegue colocar tempo, colocar nível de dificuldade, você consegue colocar pergunta de sim ou não, perguntinhas de ABCD. Então, você tem uma dinâmica muito bacana dentro do Kahoot. E aí, é um jogo de competição. Então, trazer isso para o aluno, o adolescente, ele é muito competitivo. Ele gosta muito disso. Então, você estimula, você incentiva, eles querem participar. Isso faz o quê? Porque o aluno quer estudar o conteúdo. Porque a partir do momento que ele sabe que ele vai ter uma competição, ele tem isso do eu preciso ser melhor que fulano, eu quero ser melhor que ciclano. Então você puxa o aluno para estudar o conteúdo, para tirar dúvida dentro de sala de aula. E eu sempre avisava, gente, semana que vem tem Kahoot. Então na aula que era anterior, era tirando dúvida, era fazendo exercício, era querendo participar. Então nisso a gente também incentiva o aluno, a gente facilita a compreensão do aluno. A gente promove a inclusão de todos os alunos ali dentro. É fácil? Não. Mas quando a gente estimula, se torna mais leve. Eu acho que o aluno ele se preocupa mais com a aprendizagem dele, com o conhecimento dele, porque o aluno hoje em dia ele se preocupa com quantos pontos vale, professora? Então, quando você mostra para o aluno que não é pontuação, é a aprendizagem, essas ferramentas são muito úteis, muito úteis. A gente estimula o aluno no processo criativo dele, no conhecimento, no querer o conhecimento. Isso é muito importante. O Google Sala de Aula, né, junto com o Class, são plataformas muito boas para a gente liberar atividades, para gravar vídeo de um tópico ou outro do conteúdo, para gravar aula prática, para mostrar para o aluno, para deixar lá para o aluno ter a oportunidade de poder voltar no conteúdo, estudar. Atividades hoje em dia eu não recebo atividade em folha mais. Tem o Class, eu libero a atividade, eles postam para mim e eu consigo avaliar as atividades. Hoje eu até falei numa turma, eu dei um trabalho e eles automaticamente ChatGPT. Eu sou contra o ChatGPT? Não, inclusive eu amo o ChatGPT, uso muito para fazer essa palestra, inclusive eu usei muito o ChatGPT, as imagens todas são do chat, é maravilhoso. Mas eu não acho que o aluno do ensino médio ele tenha a maturidade para usar o ChatGPT da forma correta. E aí eu falei com eles, olha, vocês podem usar? Pode, não tem problema. A inteligência artificial, ela te dá a informação, mas ela te dá a referência de onde ela tirou.
Então, clica no linkzinho da referência e vai ler. Procura o que está lá. Porque eu vou jogar o trabalho no meu site de plágio. Aí eles ficaram olhando para mim assustados. Eu falei, gente, vocês têm que começar a entender desde agora que copiar informações é plágio. Eu não quero que vocês copiem. Se fosse só para copiar, vocês faziam por fazer e entregavam. O que importa para mim é a aprendizagem. São ferramentas úteis e importantes e que melhoram muito a nossa vida, deixam muito mais prática, claro. Tem que usar, se tem à disposição, tem que usar. Mas tem que saber usar. Então, eu já combinei com eles que eu vou dar uma aula das ferramentas mesmo, que eles têm para usar, os sites que eles podem trabalhar, como que eles podem melhorar a vida deles, facilitar, mas de forma consciente. Porque se eu tenho uma ferramenta que me ajuda, por que não utilizar? Claro que eu tenho que utilizar, mas utilizar de forma benéfica. Então, eu vou utilizar o chat? Vou. Mas aí eu vou utilizar o chat e eu vou aprender com aquilo? É isso o importante. Então, saber como lidar com isso. Eu acho muito importante dar essa liberdade para o aluno de querer também mostrar, olha, eu usei o chat e ele me falou isso e isso. E eu falei com eles hoje também. Toma muito cuidado, porque nem sempre o que vem tá certo. Então, procurar referências mesmo. Eles têm acesso à internet, eles têm acesso ao celular o tempo todo. E esse é um outro ponto. Hoje a gente tem uma lei que proíbe o uso de celular em sala de aula. Eu achei ótimo, porque o celular é um problema. Adolescente é muito complicado, porque eles querem o tempo todo estar aqui, ó. Então, tirar o celular deles, eles acharam horrível, mas foi muito bom por um lado. Mas por outro lado, eu achei muito ruim. Porque, por exemplo, um carro, se o aluno tem um celular em sala, eu consigo fazer um joguinho dentro de sala de aula. Então, eu até conversei isso com a gestão e perguntei, olha, no momento que eu precisar, que eles façam uma pesquisa, que vai ter uma atividade interativa, eu posso utilizar? Não pode, porque é lei, está proibido em sala. Então, eu tinha essa alternativa e hoje eu não tenho mais. Então, até para isso eu tenho que repensar. Então, nas salas que eu estou hoje, eu tenho acesso à internet, tenho um computador, eu tenho acesso a data show e eu tenho acesso à televisão. Então, eu já readaptei. Então, quando eu dou um carro, por exemplo, quando eu faço uma simulação, eu faço com todo mundo junto. Então, sai a perguntinha, tem 3 minutos ali, a turma tem que entrar num consenso de qual é a resposta correta. Porque a premiação vale para a turma como um todo. Não consigo premiar um aluno mais porque eu não consigo fazer um jogo individual. Então, a gente tem que se adaptar às realidades que a gente tem. A gente também tem podcasts. Além de podcasts, a gente tem vários canais no YouTube que trazem simulações, trazem experimentos, tem vídeos maravilhosos. Então, eu uso muito o Ciência do Dia, eu uso muito o Manual da Química, porque são sites que trazem o conteúdo de uma forma mais dinâmica, de uma forma que traz o cotidiano do aluno, que mostram experiências de forma diferente, porque eu sempre vou conseguir fazer uma aula prática? Não. Então, eu tenho que pensar em outras alternativas de como eu vou trabalhar com isso, como eu vou lidar com isso. Então, hoje, por exemplo, eu tive que me readaptar ao uso do celular, porque tinha um lado ruim, mas tinha esse lado que eu conseguia, cada aluno usando o seu, e fazer um joguinho, e cada um fazer a sua simulação. A gente tem que saber lidar com isso. A gente também tem metodologias ativas. Eu gosto muito mais de metodologias ativas que de ferramentas digitais. Por quê? Porque a metodologia ativa, ela obriga o aluno a estudar, a ter que ir atrás do conteúdo, a ter que aprofundar o conteúdo. Numa turma de 40 alunos, os 40 vão fazer? Lógico que não. É uma ilusão do professor achar que ele consegue fazer com que 40 alunos façam. Por vários motivos. Tem aluno que realmente não tem acesso, tem aluno que realmente você pode fazer, mover o mundo para ele. Não tem interesse, não tem vontade. Só que as metodologias ativas, elas têm ganhado muito espaço. Por quê? Exatamente pelo motivo que o aluno vai ser o centro do processo. Ele vai desenvolver a aprendizagem dele mesmo. Então, eu uso muito essas metodologias que eu coloquei.
a sala de aula invertida, a aprendizagem por base de processos, de projetos e por base de problemas, que é o nosso estudo de caso. Então, a sala de aula invertida, eu trabalho basicamente, de forma bem superficial, o conteúdo, e eu coloco no quadro tópicos. Tópicos que o aluno precisa entender para a gente voltar para o conteúdo. Então, eu vou dar a cinética daqui 2 semanas. E eu já conversei com eles. Olha, a gente vai começar a trabalhar a cinética na próxima aula, mas eu vou explicar a parte básica, porque eu quero fazer uma sala de aula invertida. Os alunos estudam o conteúdo e eles voltam com o conteúdo para mim. Então, a gente já começa a aula com um debate, uma coisa dinâmica. Fulano fala o conceito, ciclano fala uma aplicação. Isso é muito bacana, porque o aluno volta para você com o conteúdo que ele estudou, que ele buscou, com alguma coisa que ele quis fazer. Isso é muito bacana, porque você vê que o aluno teve vontade, que ele correu atrás, que ele entendeu como que é significativo aquela aprendizagem para ele. Então, o aluno volta, a gente faz esse debate, a gente discute os conceitos, eu volto para como centro, volto, explico o conteúdo, faço atividade, reviso com os alunos, e é muito mais fácil deles entenderem e compreenderem o conteúdo, porque eles já estudaram. Eles têm um conhecimento prévio do que é aquilo, de qual é a importância daquele conteúdo. Então, a sala de aula invertida, para mim, é top 1 de metodologia ativa. Aprendizagem por base de projeto. Então, os projetos de extensão hoje, eles são muito importantes. Então, quando você trabalha, você alinha um projeto com o aluno, você entrega para o aluno e fala, olha, isso, você precisa ter um domínio. Então, o aluno busca, o aluno procura. Eu gosto muito de mandar referências de sites, de artigos, de revistas, reportagens. Eu acho bem bacana dar esse incentivo ao aluno para ele entender o quão importante vai ser isso. Então, trabalhar com base em projetos também é muito bacana. Eu também já fiz, separei grupos em sala e cada grupo tinha que criar um projeto com base naquele tema. Então, isso também faz com que a aula seja dinâmica, com que o aluno queira participar. E aprendizagem com base em problemas. Para mim é perfeito. Você leva um problema para a sala de aula, química ambiental, por exemplo. Tem um rio na cidade que está contaminado com esgoto e a gente quer saber como melhorar, quais alternativas, o que eu posso fazer. Quais processos químicos a gente precisa fazer naquele rio para tirar aquela contaminação, para reduzir aquele dano. Não só pensando na água, pensando em flora, fauna, solo. O que a gente pode fazer? Então, eu consigo trabalhar aí pH, eu consigo trabalhar separação de misturas. Tem várias áreas que a gente consegue pegar em um problema. E aí eu faço uma metodologia extremamente ativa para o meu aluno. Eu trago um problema, ele tem que pegar um conceito que a gente trabalhou e aplicar naquele problema. Isso para ele é essencial. Ele consegue entender, olha, isso aqui que eu achei que não valia nada para mim, está sendo aplicado aqui. Porque a pergunta que a gente mais escuta é, mas onde que eu vou usar isso na minha vida? Eu fico tão brava quando eles perguntam. Porque eles só pensam nisso. Eu só vou estudar alguma coisa se for útil para minha vida. Então a gente traz a utilidade. Porque, querendo ou não, a gente tem que seguir um certo conteúdo. Querendo ou não, a gente tem um plano de ensino. Não dá para eu fugir o tempo todo desse plano. O que dá para eu fazer é trazer o plano, mas trazer de forma didática, trazer de forma contextualizada, trazer de forma interdisciplinar. Mostrar para o aluno, isso aqui se encaixa neste ponto da sua vida. Então, quando o aluno consegue perceber isso, fica muito mais fácil, muito mais gostoso de lidar. E além dessas ferramentas digitais, além das metodologias ativas, obviamente a gente tem estratégias práticas, né? Que eles mais gostam, amam fazer aula prática. É um tal de, você sabe fazer bomba? Vamos fazer uma bomba?
A parte da bomba eu amo, porque eles realmente acham que a gente vai fazer uma bomba no laboratório. Impossível, né, a gente conseguir fazer isso. Mas a aula prática de muda de cor, libera gás, tudo que chama a atenção, eles gostam demais. A prática que eles mais gostam de fazer, teste de chama. Quando eu tô dando modelo atômico, fazer teste de chama é um trem maravilhoso. Então, vários sais, coloca na chaminha ali, cores diferentes. Então, isso estimula muito o aluno. Semana que vem a gente vai fazer uma aula de preparo de solução e de lição. Eles já estão empolgadíssimos, estão achando incrível. Então, quando a gente tem a oportunidade de ter um laboratório equipado, que eu consiga montar, isso é muito bom. Aí, quando eu não tenho, o que eu faço? Faço a prática em sala. Eu já fiz várias e várias e várias práticas em sala. Ah, mas não é perigoso? A gente tem que mensurar isso. Eu já fiz teste de chama em sala. Eu não tive um problema. Afasta a mesa, afasta os alunos. Saber lidar com essa parte de segurança de laboratório. Se eu não tivesse um laboratório, eu faria um preparo de solução em sala? Faria. Porque a gente já... Ah, mas eu não tenho uma balança. Uma colher de chá de sal pesa mais ou menos quanto? Então, a gente não vai ter medida exata, mas a gente vai conseguir aproximar o aluno disso. Então, muita coisa a gente consegue voltar ali para a realidade da sala de aula. Se eu não tenho um laboratório, o que eu posso fazer para fazer uma prática dentro de sala? Dá para fazer. A gente tem que ter um jogo de cintura, a gente vai usar coisas mais caseiras. Então, eu usei copo, eu usei colher de chá, já levei a água, garrafinha de 500 ml, então usei mais ou menos 100 ml. Não vai ser uma coisa exata, mas vai ser uma coisa que vai despertar o interesse do aluno para o que a gente está fazendo. Eu já fiz filtração dentro de sala, então eu montei o filtrozinho, cascalho, areia, carvão, e filtramos uma água com particulados grandes, particulados pequenos. Então a água demora a filtrar, mas a água sai limpinha. Então a gente tem que saber aplicar essas coisas. Como eu vou fazer para lidar com isso? Tem que saber ser maleável para que lado que a gente vai. Então dá para fazer. Mapa mental. Eu sou extremamente a favor de mapa mental. A gente que é professor de ensino médio, a gente sabe que o tempo é desse tamanho, né? Dar uma aula para 10 alunos é uma coisa, dar uma aula para 40 alunos é outra coisa. Então, o mapa mental, ele dá uma enxugada no que eu preciso escrever, mas eu consigo trabalhar com o conteúdo. Então, eu gosto muito do sistema de mapa mental, tanto para introduzir conteúdo, como para fechar, retomar conteúdo. Eu acho o mapa mental um caminho muito bacana. E estudos de caso, né? Trabalhar com problemas dentro de sala de aula. E como que eu trabalho com esses problemas dentro de sala de aula? Com a química do cotidiano do aluno. Alimento, cosmético, produto de limpeza, questão ambiental. No ano passado eu criei um Instagram profissional, bem na época do carnaval. Então, um dos vídeos que eu tenho no Instagram é exatamente falando sobre a química e o carnaval. Então, eu falei sobre os cosméticos, sombra, batom, constituição, como que era feito. Tem um outro vídeo também que eu falo sobre a composição do Loló, lança-perfume, né? Como que ele é feito, como que ele surgiu, o que gera no organismo. Então, trazer essas coisas do cotidiano do aluno e aplicar lá dentro do conteúdo, dentro de sala de aula, nossa, transforma completamente a nossa aula. Então, a gente tem que pensar que existem ferramentas digitais, mas elas não são o único caminho. Então, quando a gente fala de eu preciso de um computador, eu preciso de um celular, não necessariamente. Eu preciso ter várias estratégias para saber como que eu vou fazer para trazer aquilo para o cotidiano, para trazer aquilo para a realidade do aluno. Como que eu vou fazer para trazer o aluno para o meu lado? Porque um aluno que está do seu lado é um aluno que vai ter mais interesse em aprender, que vai querer estar na sua aula. E eu falo muito com eles, gente, vamos tentar ter uma relação bacana. É sempre que a gente consegue? Não. Mas quando você tem uma relação boa com o aluno, quando a turma tem uma receptividade, quando a turma interage, a aula flui muito melhor. E a gente fica até com mais vontade de trazer essas estratégias, essas ferramentas, de mostrar para o aluno, olha, a química pode ser extremamente interessante.
Então, eu trouxe aqui um dos aplicativos, um site, né, o PET. Então, a foto de cima mostra exatamente como a gente... Entrei no PET, eu vejo isso aí. E aí tem as simulações, ele tem várias abazinhas, tem a simulação. Quando a gente clica em simulações, abre a segunda imagem. Então, eu tenho simulação de física, eu tenho simulação de química, eu tenho simulação de biologia, eu tenho simulação de matemática. E aí, quando eu clico na simulação que eu quero, por exemplo, aqui eu cliquei na simulação de química. E aí, uma das simulações é monte uma molécula. E aí, o site já traz moléculas prontas e o site traz a opção de montar moléculas. Então, eu entrei na montagem de molécula e fiz uma molécula orgânica. E aí, essa molécula vem com o nome, vem com o tipo de ligação. Eu consigo colocar essa molécula 3D, eu consigo girar essa molécula. Então, como a química, geometria molecular, é extremamente abstrato para o aluno enxergar uma molécula tetraédrica. O que é uma molécula tetraédrica? Como que eu vou ver isso? O simulador consegue me mostrar. Eu consigo rotacionar a molécula, eu consigo colocar o ângulo da ligação entre as moléculas. Então, tirar o abstrato e jogar para o concreto é muito bacana. O aluno vai conseguir enxergar o que antes ele não conseguia enxergar. Ele vai conseguir visualizar o que a gente simplesmente falou. Então, são alternativas muito bacanas. E dentro do PET tem várias simulações que a gente consegue, claro, se eu tiver a tecnologia necessária para isso. Eu preciso de um computador, eu preciso de pelo menos um data show ou de uma televisão para eu conseguir mostrar isso para o aluno. E aí, se eu não consigo fazer isso, eu comprei um kit de moléculas e aí a gente consegue ligar as moléculas. Eu consigo fazer um encaixe e mostrar para o aluno a molécula formadinha. Então, a gente também tem que pensar que, eu não consigo. Então, o que eu posso fazer? Buscar outra alternativa. Esse conjunto, esse kit de moléculas mesmo, a gente consegue montar ligação dupla, ligação tripla, montar o anel de benzeno, por exemplo, e mostrar para o aluno, olha, isso aqui é uma molécula trigonal plana, isso aqui é uma molécula tetraédrica. Então, eu consigo mostrar até com a nuvem eletrônica para o aluno. Então, buscar as alternativas. Além do PET, eu coloquei o Kahoot. Então, a gente tem modo clássico, a gente tem vários modos. E eu consigo, aí na segunda imagem eu digitei química. Então, já vem um monte de Kahoot pronto. Então, eu clico ali, copio o PIN, que é o linkzinho, mando para o aluno ou libero na sala e a gente consegue fazer uma atividade dinâmica, interativa. Eu consigo trabalhar com relação a questões de teoria que eu trabalhei na aula anterior. Eu consigo colocar questões de cálculo, eu consigo colocar um tempo, 5 minutos, para o aluno conseguir fazer um cálculo, para o aluno conseguir definir ali os conceitos. Também é uma outra alternativa para a gente conseguir mediar este conhecimento, trabalhar de forma mais interativa com o aluno. Além do Kahoot, a gente tem outros sites também de quiz, tem quizzes, tem um de palavras cruzadas que a gente também consegue fazer com o aluno. Então, buscar, conhecer, procurar, coloca no Google lá, sites que tenham jogos. Gamificação é uma coisa que está muito em alta também. Então, procurar, conhecer, buscar essa formação. Existem vários cursos no YouTube de formação continuada gratuitos. Existem várias palestras que a gente consegue assistir gratuitas. Então, aproveitar essas oportunidades para procurar melhorar, diversificar essa aula. E, além disso, eu pus um exemplo aí de um mapa mental. Esse mapa mental eu fiz. Eu aprendi agora, tem pouco tempo, eu não mexia muito, a trabalhar no Canva. Então, para quem não conhece, o Canva é um aplicativo onde eu consigo fazer edições de fotos, eu consigo montar vídeos. E uma das funcionalidades do Canva é montar um mapa mental. Então, eu coloco o tipo de mapa que eu quero e eu faço um mapa mental. Então, eu montei um mapa mental de modelos atômicos e eu dei a minha aula inteira de modelos atômicos com base no mapa. Então,
eu dei em 2 instituições diferentes. Em uma eu projetei na tela e fui escrevendo o que precisava ser escrito, e os alunos copiavam e tiravam dúvidas e anotavam no mapa. Em outra, eu fiz a impressão dos mapas para os alunos, entreguei. Durante a explicação, eu ia colocando tópicos no quadro, eu ia fazendo desenho, e eles iam anotando, iam tirando dúvidas. E normalmente, depois de uma aula teórica, eu gosto muito de trabalhar com exercícios. Então, junto com o mapa mental, vem uma lista de exercício para o aluno consolidar aquele conteúdo, porque é importante o conhecimento teórico, é importante a gente entender que eu preciso da base teórica para fazer uma base prática, para fazer uma simulação, para fazer um quiz. Então é importante. A lista de exercício é uma ferramenta muito boa para a gente conseguir trabalhar, aprofundar, consolidar este conteúdo com o aluno. E, obviamente, aulas práticas, né? Então, quando eu tenho um laboratório, quando eu tenho equipamento, quando eu tenho vidraria, fica muito mais fácil, óbvio. Quando eu tenho reagentes, é muito mais fácil para a gente trabalhar com isso. Mas quando eu não tenho, buscar fazer com reagentes caseiros, sal, açúcar. O teste chama que eu fiz em sala, eu peguei potinhos de porcelana que eu tenho, coloquei algodão, álcool e joguei o salzinho. E aí sobe a chama com a cor. Então, saber também, tem apostilas e apostilas de aulas práticas com materiais caseiros, digamos assim, porque não é toda escola que vai ter reagente, não é toda escola que vai ter um equipamento para eu conseguir fazer uma aula prática. Então, saber também adaptar essa aula prática porque eu consigo fazer. Às vezes eu não preciso deixar de fazer, eu preciso só repensar como eu vou poder fazer essa aula. Então, ter essa noção de como eu vou usar a minha ferramenta digital, como eu vou usar a minha estratégia, como eu vou fazer uma aula prática, o que eu posso melhorar para a aprendizagem do meu aluno é extremamente importante. Então, pensar que eu tenho várias ferramentas, eu tenho diversas estratégias, como lidar com essas estratégias? É o que faz com que o professor traga o aluno, é o que faz com que o professor se preocupe, demonstre essa preocupação no processo de aprendizagem do aluno. É o que faz com que o professor saia do ensino tradicional e venha para o ensino contextualizado, para o ensino crítico. É isso que a gente tem que pensar, enquanto futuros professores, enquanto futuros educadores. É isso que a gente tem que pensar. Bom, queria agradecer mais uma vez. Eu acho que era isso, de forma mais básica, de forma mais rápida, para a gente não estourar o tempo, para a gente dar tempo para possíveis perguntas, para possíveis debates. Então, é isso. Muito obrigada. Estou à disposição para as perguntas.